Fala turma do curso, que é o Alisson. Nesse vídeo a gente vai aprender um efeito artístico mais abstrato, que é bastante utilizado em artes para músicas, festivais, festas, enfim, tudo relacionado à música vai combinar bastante também. Mas lembrando que caso você queira aplicar em qualquer outra circunstância também, faça uma análise de um contexto e veja se fica bacana. Não é restrito apenas para esse nicho. Vamos começar. Eu sempre gosto de criar aquela arte padrão quadradinha que sempre se encaixa bem em qualquer rede social, que é a 1080 por 1080. Então eu vou criar aqui também, beleza? Criando um novo documento. E aqui eu vou começar abrindo a imagem de um DJ. Então aqui está, turma. Vou utilizar também essas outras duas imagens para simular um logotipo aqui, como se fosse um artista mesmo real e uma festa. Que esse festival na verdade existe mesmo e eu estou utilizando aqui apenas para exemplificar dentro do nosso contexto. Então clicar e arrastar aqui no Photoshop para abrir a imagem do DJ. Vejo que a imagem dele está na horizontal, né? Então pressionar Alt e vou aumentar aqui para preencher a minha área completa, que está mais quadradinha a nossa arte. Beleza, ele já fica bem centralizado. Se quiser posso arrastar até um pouco mais para cá. Eu acho que eu posso deixar aqui mesmo, visto que eu vou colocar o logotipo dele aqui nesse canto e aqui embaixo um complemento da festa, então vai ficar interessante. Isso daqui é importante mesmo você fazer essa análise inicial de onde você colocará as informações, que fica mais fácil você já preencher, até mesmo com as ações mais artísticas que a gente fará nessa aula. Então confirmando na barra de propriedades para inserir. Caso você queira, você já pode fazer um tratamento do Camera Raw nessa foto também de maneira inicial. Como que você faz? Pode vir no menu filtro, filtro do Camera Raw ou Shift Ctrl A. E aqui você pode tratar a sua imagem. Eu acho que ela está um pouquinho estourada lá no fundo. A gente não tem um arquivo, a foto em RAW, mas mesmo no JPEG a gente consegue recuperar um pouquinho. Você veja que estava uma iluminação muito forte lá atrás. Então eu vou reduzir um pouco aqui os realces, para que ele não fique tão estourado. E até vou mostrar um pouco mais de detalhe nas sombras. Pouca coisa que eu vou fazer de correção. Talvez aumentar um pouco a vibração para dar uma intensidade mais interessante nas cores. Eu acho que basicamente isso mesmo, ó. Então como é que estava e como que ficou. Ele deu uma reduzida naqueles realces lá de trás e a gente mostrou um pouquinho mais de detalhe nas sombras. E outra coisa, como eu vou fazer tipo, para um festival de verão e tal, eu vou colocar até os efeitos artísticos mais puxando para o magenta, vermelho, laranja, amarelo. Eu vou deixar essa foto um pouco mais quente também. E eu tenho alguns efeitos de ajustes aqui que o Photoshop me permite fazer. São os filtros, na verdade, que eu posso vir aqui em pesquisa de cores. E aqui no arquivo 3D LUT, você encontra vários filtros que o Photoshop já tem instalado de maneira original. E eu gosto muito de utilizar esse 3 Strip para utilizar, dar aquela aquecida nas nossas cores da foto. Ó, veja como que fica massa pra caramba. E aqui você pode, não gostei, tá muito forte, você pode reduzir a opacidade também. Mas nesse caso eu vou deixar, como é um efeito artístico, eu acho que vai combinar legal essa aquecida nas cores da imagem que está dando. Agora feito isso, se você quiser já mesclar essas duas camadas, porque a gente vai recortar o personagem e colocar elementos tanto atrás quanto na frente. Se a gente deixar dessa maneira editável, tudo que tiver de elemento gráfico atrás vai ser aplicado esse filtro também, vai ficar diferente dos efeitos artísticos que a gente aplicará em cima. Então aí eu aconselho você mesclar para não ter esse problema. Então, para mesclar as duas camadas, seleciono a primeira, pressiono o Ctrl e dou um Ctrl E. Beleza, agora tem uma única imagem apenas, porém não está mais editável. Mas o que eu quero agora é recortar esse personagem, inclusive a mesa aqui dele e ele, para que eu consiga colocar elementos tanto vindo de trás quanto pela frente dele, para dar essa imersão maior na arte. Então eu posso selecionar qualquer ferramenta de recorte, aqui eu vou utilizar a seleção rápida e acredito que vai funcionar bem. Mesmo a imagem não estando com altíssima definição, ó, você vê claramente que tem um desvio aqui cromático, que você vê verde, magenta ó, na imagem. Mas, mesmo assim, vai ficar, acho que interessante de recortar. Nem que não fique 100%, a gente pode corrigir, né, com máscara de camada, borracha, enfim. Para utilizar a ferramenta de seleção rápida é muito simples, seleciona ela aqui e vai clicando ó, e selecionando todo o personagem. Em lugares que pegar mais, por exemplo, aqui era preto. O Photoshop entendeu que aqui era uma continuação porque também estava preto no cara que está lá atrás. Você pressiona a tecla Alt, vai aparecer um sinal de subtração. Se agora você pressionar ali onde você não quer, o Photoshop vai entender, essa região aqui você não queria, né? Exatamente. Então ele vai removendo para você.
E apenas com um clique normal você vai adicionando regiões à sua seleção. Em lugares mais extremos que possuem mais detalhes, eu aconselho você deixar por isso mesmo e pega com uma outra ferramenta de seleção e termina de fazer a seleção com essa outra mais precisa. E aqui essa parte do centro, ó, pressionar Alt, bom, até se comportou bem, porque ele tinha o relógio, a calça do cara aqui. Pode ser que o Photoshop se confundisse um pouco, mas não. Ó, e daí a jaqueta dele se confunde um pouco com os prédios lá no fundo também, né? E não se preocupe no recorte perfeito, que isso daqui a gente apenas vai utilizar nas partes artísticas, ou seja, a gente nem vai usar em todos os cantinhos desse recorte aqui. Alguns elementos sairão por detrás, por exemplo, aqui da cabeça, do braço, passando por dentro do braço aqui, tanto nesse daqui quanto nesse daqui. E é apenas uma ideia, né, do que eu estou jogando para você. Você analisa a sua imagem que você estiver fazendo essa edição e faz com essas mesmas técnicas, porém entrelaçando aí o personagem de uma maneira criativa e única. Ó, por exemplo, aqui no microfone está difícil. Eu vou fazendo essa seleção aqui, ele acaba selecionando por lá. Então eu posso pegar a ferramenta de laço poligonal mesmo. Clico com o botão direito do mouse, seleciono aqui a segunda. E ó, se eu pressionar Shift, vai aparecer um sinalzinho de adição. Então eu venho aqui, clico e faço a seleção de maneira mais manual do microfone. Ó. Então eu selecionei essa parte, ele adicionou a seleção inicial. Pressiona Shift, que senão você vai perder toda a seleção que você fez antes. E aqui ó, no relógio, quero dar uma refinada aqui, eu pressiono Alt, que é a subtração na seleção. Então eu quero remover essa partezinha que está em excesso aqui na minha seleção. Ó. Então só fecho por fora, ele removeu, ficou correto. Deixa eu dar mais uma olhada. Ah, aqui ó, também eu posso remover, então pressionando Alt. E eu acredito que é mais ou menos isso daqui. Até aqui a gente pode fazer também, né, de maneira mais precisa, ó. Só que talvez nem tenham elementos que estejam passando exatamente pelo rosto dele. Ó, aqui eu posso adicionar um pouquinho mais de seleção próxima à região do olho. Um nariz também, para ficar mais perfeito aqui o recorte, né? Já que são áreas importantes. Ah, temos mais essa parte aqui da mesa, ó, que eu posso pegar inclusive com seleção rápida, não tinha observado. E acho que tá bacana, turma. Para duplicar essa parte recortada, selecionada, né? Para recortar essa parte, duplicar, Ctrl J. Então a gente tem duas camadas, ó. A princípio tá igual, porém, se a gente acrescentar elementos por detrás dessa camada, por debaixo dela, ó, entre uma e outra, a gente consegue aquele aspecto interessante do que tá vindo de trás para frente. Como se a imagem estivesse em 3D, digamos assim, visto que os elementos artísticos que a gente vai colocar logo na sequência simulam um aspecto 3D também. E é isso que faremos a partir de agora. Então vamos começar a fazer aquele efeito 3D. Uma lombrigona em degradê, né? Então vou criar aqui uma nova camada. Pegar a lata de tinta, por exemplo, para a gente criar um palco em branco aqui. Para a gente apenas capturar a amostra de cores. Para a gente criar o nosso próprio degradê. E utilizar a ferramenta, essa daqui ó, é a última da categoria de pincel. A pincel de mistura, que ele vai simular como se fosse um pincel com tinta a óleo aí mesmo, como se estivesse molhando a ponta do seu pincel e passando na sua tela. Mas então vamos lá, pegando a ferramenta lata de tinta, pintar de branco dentro da nova camada que a gente criou aqui, para a gente criar essa amostra de cores. Essa amostra de cores a gente pode utilizar a ferramenta pincel mesmo para criar, e eu aconselho você utilizar cores próximas do seletor de cores aqui, ó. Por exemplo, se eu quero criar algo mais quente, que é o caso da nossa imagem de agora, eu vou pegar uma amostra de vermelho, não tão intenso para não ficar feio também, ó, mas mais ou menos por aqui no seletor de cores, e vou dar uma preenchida aqui, ó, uns 2 cliques. Ah, também recomendo deixar a dureza em 0 e aumentar bastante o tamanho do pincel também. E agora aqui nas minhas cores aqui mesmo, ó, eu vou trazer um pouco mais para o magenta aqui também. Pintar aqui embaixo, bacana. Vou procurar um laranja aqui também. Um amarelo.
E olha, eu acho que mais ou menos dessa forma aqui fica legal. Claro, você pode escolher as cores da sua preferência e tal. Se quiser fazer com cores mais frias, faz também. Mas eu acredito que a gente pode fazer mais um exemplo com esse efeito aqui num curso mesmo, para mostrar de uma maneira mais vetorial de fazer, não apenas com imagens. Também é um exemplo bem legal que se pode adaptar para outras coisas. Acho que a gente vai fazer sim, vai ficar bacana. Mas enfim, a gente já criou a nossa amostra de cores aqui. E vamos selecionando agora a ferramenta pincel de mistura. E eu vou deixar aqui em seco, que ele fica mais bem aplicado, ele não fica tão borrado esse efeito. Então deixa aqui a propriedade dele em seco. Você pode aumentar em 100% aqui o controle de simulação do pincel, que o Photoshop vai auxiliar para se criar um traço mais perfeito. E aqui a gente pode até clicar aqui para expandir embaixo e limpar o pincel, porque a gente vai coletar uma nova amostra. Você pode aumentar o tamanho do seu ponteiro do pincel, ó, na tecla fecha colchetes, ou pressiona Alt e clica com o botão direito do mouse para aumentar e diminuir o tamanho desse ponteiro do pincel. E agora pressionando Alt a gente vai capturar uma amostra de cores. Você pode ver lá em cima, ó, a amostra de cores que a gente está conseguindo capturar. Então você vê aí uma região, uma área que fica legal. Putz, gostei dessa daqui, ó, desse degradê. Então a gente já pode agora partir para a próxima etapa, que é a criação dos efeitos na prática. Pode tirar a visibilidade das camadas, que será útil apenas para a gente criar esse degradê aqui na amostra. E agora criando novas camadas para cada elemento que se for aplicar, porque fica mais personalizado da sua edição, a gente vai começar essa aplicação. Por exemplo, vou fazer um efeito vindo lá de trás do braço dele e passando aqui pela frente do tronco. Então como se fosse mais ou menos assim, ó. Veja que o degradê ficou bonitão e simula aquele aspecto 3D, ó. Porque aonde você for aplicando, ele vai levando, ele não muda a direção das cores. As cores continuam na mesma direção e para onde você for criando o pincel, ó que bacana. Ele vai criando o efeito. Então vou criar vindo lá de trás, passando aqui pela frente do tronco dele. Deixa eu ver o tamanho que fica bacana aqui também, né? Ó, acho que aqui ficou legal. E eu vou arrastar essa camada para detrás do personagem, ó, que a gente recortou. Por isso a importância de recortar e a gente ter esse elemento passando por detrás fazendo essa simulação. E aqui, ó, como se eu quisesse que essa parte tivesse por detrás, só que essa aqui passando pela frente. Então eu posso colocar uma máscara de camada tanto no personagem e aplicar agora, ou eu posso deixar aqui em cima mesmo e aplicar uma máscara de camada para ele esconder essa parte do braço. Vamos fazer dessa maneira, tentando aplicar por cima. Então eu vou pressionar Ctrl e selecionar todo o personagem recortado clicando na miniatura da camada dele. Ó, tá feita a seleção. E agora eu vou aplicar uma máscara de camada na forma, ó, no elemento artístico que a gente criou aqui. Então ele aplicou e ficou de uma maneira muito errada, equivocada, né? Porque a gente não quer isso, a gente quer na verdade o inverso. Então eu posso dar um Ctrl I para ele esconder. E agora eu só vou mostrar essa parte daqui, ó, porque lá eu queria esse efeito mesmo. Então eu vou selecionar agora o pincel na cor branca para mostrar. E vou mostrar essa parte da frente, ó. Dessa forma a gente já tem um efeito simulado, como se estivesse passando lá de trás e vindo pela frente dele. E posso fazer o mesmo efeito aqui passando pelo braço, na parte da frente. Então crio uma nova camada e vou repetir o mesmo procedimento. Acho que vou até deixar o mesmo tamanho do ponteiro do pincel, para ficar semelhante a essa arte aqui. E depois eu vou diminuindo, aumentando, criando outras forminhas lá por detrás e pela frente dele aqui também. Eu comecei a aplicar com a ferramenta pincel normal. Então voltando para a ferramenta pincel de mistura. E veja até que eu perdi a seleção. Como eu utilizei o pincel, ele ficou com aquela cor vermelha que estava na cor de primeiro plano aqui no Photoshop. Então vou precisar voltar a visibilidade daquele nosso conjunto de cores, pressionar Alt e capturar novamente outra amostra. Só que lembra, para conseguir capturar, você precisa estar com a camada selecionada, coisa que não estava ali no início, né? E não que você precise utilizar sempre as mesmas cores. Caso você queira pegar uma amostra um pouquinho diferente, que foi o meu caso aqui, manda ver. Então, tirei a visibilidade e vamos ver como é que fica. Eu tinha criado uma nova camada, né? E pintando agora. Veja que ele ficou um pouquinho mais magenta. Ficou bacana também. Mas acho que eu quero um pouquinho mais amarelo. Então, vou capturar uma cor um pouquinho mais pro amarelo aqui, ó. Laranja também, né? Pegando. Vamos ver.
Fazendo o mesmo procedimento, ó, eu vou pegar aqui e selecionar todo o personagem pressionando Ctrl, clicando na miniatura de camada dele, colocar a máscara de camada, Ctrl I para inverter a camada, para eu ter o posicionamento correto dela. E agora na máscara de camada mesmo eu pego o pincel na cor branca para mostrar a região que estava escondida lá atrás e dar essa impressão que ele está passando ó, por detrás. E o recorte que eu mencionei às vezes não fica 100%, como foi o caso aqui, ó. Como ele estava com aqueles defeitozinhos, né? Vocês podem vir aqui na máscara de camada mesmo e corrigir. Por exemplo, deixar aqui bem pequeno o tamanho e vem aqui e pinto nessa região, ó. Agora a gente pode continuar colocando, por exemplo, adiciono mais um. Pego a mesma ferramenta pincel de mistura. Caso queira pegar outro degradê aqui, vou até colocar um outro magenta aqui, ó. Para intensificar um pouco mais, eu quero dar mais magenta aqui para essa minha imagem. Vou pintar aqui com pincel normal. Opa, em cima dessa camada aqui, ó. Apenas ajustes, né, que a gente vai fazendo durante a edição. E agora sim, pegando a ferramenta de pincel de mistura, capturando uma outra cor, ó, com mais magenta nessa vez. Vamos ver como é que fica aqui. Agora eu quero uma forma maior, ó, passando por detrás dele lá também, só que eu vou fazer integrando com o logotipo dele. Então como se fosse algo assim, ó. Só que não tanto, que tá muito grande. Caso você fez uma forma legal, mas não está no posicionamento correto, dá um Ctrl T, rotaciona e corrige ela aí. Porque realmente fazer a forma bem certinha como a gente quer não é tão fácil às vezes de primeira, né? E fazer esses ajustes pode ficar mais simples depois. Então agora eu quero colocar ele por detrás, né, desse personagem. Eu posso também colocar a massa de camada antes, depois pegar, ó, pressionando Ctrl, fazer a seleção e daí depois manualmente vir aqui e pintar de branco ou de preto para esconder. No caso eu quero esconder como se estivesse passando por detrás do personagem. Então eu troco aqui para preto. Consigo fazer uma troca rápida pressionando a tecla X, ó, quando eu já estou na máscara de camada, do preto para o branco. E com o preto a gente esconde, né? Então baseando ali na nossa seleção inicial a gente consegue fazer esse efeito. E Ctrl D para tirar a seleção, ó, fica como se estivesse passando por detrás e vindo pela frente. E aqui a minha intenção é colocar o logotipo dele nessa região. E aqui embaixo os elementos de informação do festival. E agora você pode fazer desse mesmo efeito até aqui, ó, em camadas de baixo, cria camadas embaixo. Vou diminuir aqui, ó, e cria outros elementos aqui apenas para compor a imagem. Oh, de novo esqueci aqui, ó. Então, ferramenta pincel de mistura. Vamos capturar novamente aqui pressionando Alt. Tirar a visibilidade, a gente já tinha criado a camada lá embaixo. Diminuir agora, você vai criando outros elementos, passando, por exemplo, por detrás lá do personagem, ó. Maiores, menores, ou saindo aqui também da mesa dele. Bem pequenininhos assim, ó, também fica maneiro. Ah, aqui saindo da mesa dele, e no caso precisa criar camadas em cima, né, para aparecer, ó. De elementos um pouco maiores, intercalando com menores, por exemplo, cria uma nova camada. É sempre interessante que você vá criando camadas separadas. Aqui eu fiz junto, inclusive acho que vou até separar. Então, pegar a ferramenta de laço poligonal, selecionar essa daqui e dar o Ctrl Shift J para jogar para uma outra camada separada. Porque depois, você vai ver, a gente pode colocar um efeito de desfoque de movimento que você coloca de maneira individual em cada um desses elementos. Aqui é por cima da mão dele. Colocar mais por detrás também para dar aquela imersão na imagem. Acho que só porque eu gostei mais desse degradê, eu vou tentar colocar de uma maneira diferente aqui. Se bem que aqui ele tava mais suave, né? Tá bacana também. Fica diferente ali mais próximo dele. E aqui, turma, também outro efeito maneiro que você pode colocar gráfico é um degradê saindo por detrás do personagem aqui, ó. Então você pode selecionar
o efeito vindo em ajustes, degradê. Ó, eu já até tinha aplicado, mas vou te mostrar como que eu criei esse degradê. Eu cliquei aqui em degradê e tirei a opacidade completa do ponto B. Então cliquei na caixinha lá em cima e deixei em 0. Então ele está indo da cor A para o ponto B, que é totalmente 0, transparente. E para deixar totalmente transparente, inclusive, clica nessa caixinha última aqui, onde não tem cor nenhuma, e dá um excluir, porque ele não fica nem na interseção de uma cor com outra, ou clica simplesmente e arrasta essa caixinha para fora para ele eliminar. E aqui clicando em mais cores, por exemplo, posso até deixar essa mesmo, ou vir aqui capturar uma cor que eu já estava utilizando na minha arte. Dá um OK, OK novamente, e a gente coloca aqui o modo de mesclagem que mais se encaixar aí para você também. Por exemplo, ó, o clarear fica maneiro, o divisão também. Acho que nesse caso aqui eu vou deixar o clarear, que vai ficar da hora. Pode aumentar, deixar a opacidade 100% também, como você preferir. Como eu tentar fazendo algo mais artístico, vou deixar em 100%. E você pode fazer esse efeito entrando também no personagem. Para que a gente preserve a mesa e tal aqui, ou a gente pode fazer, deixa eu ver, meio que entrando como um todo, né? Vamos colocar uma máscara de camada nesse personagem aqui, ó, porque se a gente tirar a visibilidade da camada, ele fica como se fosse a forma apenas na camada de baixo, ó. E agora a gente mantém ele protegido, digamos assim, desses outros efeitos que a gente colocou. Porém, a gente pode colocar uma máscara de camada nele, pincel na cor preta, e vamos deixar, por exemplo, entrar esse efeito nessa área mais próxima aqui da mesa e da onde estaria saindo o degradê, ó. Então estou aumentando bastante o tamanho do pincel, ó, tá em 900 pixels, dureza em 0 para ele ficar bem suave. E vamos deixar entrando um pouco na mesa também, mas não em toda ela. Como por exemplo, agora a gente pode pegar o pincel com a cor branca para a gente mostrar essa região, ou seja, aqui ó, inclusive a gente está perdendo informação que a gente não gostaria, porque a forma parece que está saindo lá por detrás, ó. Então vamos tomar cuidado com isso. Eu vou dando Ctrl Z para voltar algumas ações e retornar a aplicação do efeito. Como por exemplo, eu queria esconder um pouco essas regiões, então eu vou tomar cuidado para não bater ali, ó. Então mais próximo aqui, legal. Ó, Ctrl Z porque mostrou ali. Ixi, aqui vai ser um pouco difícil, ó. A não ser que a gente mostre mesmo, voltando Ctrl Z aqui e depois refaça apenas aquela parte. Ó, então a gente está deixando entrar aqui no personagem, beleza? Com a cor branca agora eu volto a mostrar algumas áreas, como por exemplo eu falei que eu não queria que a mesa ficasse totalmente com esse efeito, então eu vou mostrando novamente essa área aqui para ele deixar mais suave a aplicação do efeito no personagem. E essa região a gente tem que corrigir novamente, então vamos ver qual camada que era responsável por ela. Essa daqui, ó. Agora nela mesmo a gente pode, por exemplo, colocar uma máscara de camada, pegar aí uma ferramenta de seleção, pode ser a ferramenta laço poligonal, por exemplo. A gente vem aqui e faz a seleção dessa região, pode passar por fora mesmo a seleção para concluir. E agora com o pincel, na cor preta, a gente esconde essa região. Ó, voltando a ficar aquele aspecto como se estivesse passando lá por detrás. Maneiro? E como eu falei também que você pode colocar alguns efeitos de desfoque para dar uma sensação ainda de mais de movimento para esses elementos artísticos, você pode vir em cada um que você desejar aplicar esse desfoque e selecionar de maneira individual. Como por exemplo, esses daqui que estão mais próximos a ele, eu recomendo você deixar ele mais intacto, mais sólido. Os que estão mais por detrás e pela frente, aqui é o menorzinho, eu acho que você pode colocar um efeitozinho que fica bacana. Vou começar aqui por esses de baixo, ó, selecionando ele, filtro, posso colocar um desfoque de movimento, por exemplo. E eu coloco, aqui está muito forte, ó, mas eu coloco a inclinação conforme da onde que eu queria que ele estivesse saindo, por exemplo, como fosse da mesa para cá. Então posso colocar um ângulo mais ou menos nesse sentido. Marcando a visibilidade aqui ao visualizar do efeito, você já pode ter a noção mais ou menos de como que ele será aplicado. Não coloca muita distância, não vai distorcer demais a forma, né? A gente acaba nem visualizando a forma direito. Mas fica bacana, ó, também é algo extra que você pode colocar. Ou se quiser deixar também sem nada, deixa, sem problema algum. E vai aplicando para os demais efeitos aqui também, ó, por exemplo, nessa outra forma. Filtro, desfoque, movimento. Só que agora eu quero mudar aqui o ângulo da onde está saindo. Como eu quero, por exemplo, daqui da mesa para fora. Se estivesse explodindo da forma, por exemplo. Então eu vou mudar o ângulo, ó. Eu mudei o ângulo conforme se fosse daqui para cá. Essa setinha é o ângulo que eu quero colocar o efeito. E eu vou deixar com o mesmo 20 de distância.
E agora você vai aplicando em todas as outras que você quiser fazer o mesmo efeito. Ó, aqui eu fiz várias numa única camada, o que eu não acho legal. Porque digamos aqui, eu quero aplicar esse efeito para cá, essa outra forma para cá, essa para cá também. Então eu recomendo você fazer em cada camada separada uma forminha diferente. Mas se você cometeu o mesmo erro que o meu aqui, você pode separar de uma em uma, selecionando a camada correspondente, né, que no caso é essa de baixo. Seleciona ela aqui, ó, e dou um Ctrl Shift J para desmembrar, tirar ela completamente da outra camada e desmembrar em apenas uma só. Então vou fazer isso com as outras aqui também. Ih, pera lá, selecionei errado. Ó, Ctrl Shift J, selecionei a camada de baixo aqui, que agora estão em duas. Selecionar ela aqui também e Ctrl Shift J. Inclusive essa eu vou deixar um pouco mais reta aqui, assim, ó. E coloco o mesmo efeito. Se não quiser colocar em todos também, não coloca, aí é contigo. Você que faz essa análise de como você acha que se comporta melhor, né, os elementos aí na sua cena. Por exemplo, esses detrás aqui também, ó, também estão em duas camadas. Então, vou pegar e selecionar aqui e fazer o mesmo procedimento. Aqui a gente vai criando rápido e nem se toca, né? Então, ó, Ctrl Shift J e joguei para uma outra camada independente. Filtro, desfoque. Você pode colocar também um desfoque gaussiano, caso você não queira o movimento, queira apenas o desfoque lá atrás. Mas eu acho interessante o de movimento, que ele dá aquela sensação de ação para a foto, né? Agora, para fechar, a gente vai colocar as informações, como por exemplo o logotipo do DJ e aonde que acontecerá o festival, o dia e horário. Eu separei já aqui, né, algumas imagens que a gente pode utilizar, como por exemplo, vamos criar um logotipo rapidão, jogar aqui, aumentar bastante o tamanho. Como está com fundo branco, a gente tem que recortar para deixar vazado, para ficar mais bem legal de aplicar, né? Arrastar lá para cima de todas as camadas, então, para a gente ter ali aqui para edição. Uma maneira fácil de recortar isso pode ser com a ferramenta Varia Mágica, ou também vindo em selecionar intervalo de cores, que daí você seleciona a cor que você quer esconder, no caso. Ou aqui eu posso selecionar todas as sombras, que ele vai ser os tons 100% preto. Posso dar um OK e colocar uma máscara de camada, ou seja, a gente acabou eliminando tudo que não era preto nessa camada aqui, ó. Então a gente já tem recortado também. Posso agora dar um Ctrl T, diminuir aqui para o tamanho que eu quero. E eu vou colocar também como se essa forma estivesse abraçando um pouco o logotipo dele aqui, ó. Como se aqui estivesse passando por cima e esse elemento 3D estivesse passando por cima do logotipo. Eu posso fazer até mesmo utilizando essa mesma máscara de camada, né? Por que não? Então eu vou diminuir um pouco a opacidade apenas para eu ver onde que a forma está se comportando aqui. E como aqui é meio curvado, eu vou até fazer com a ferramenta de caneta, que é mais fácil de fazer esse contorno. Coloco lá demarcador, apenas para fazer a seleção. Clico aqui em cima, posso vir até aqui embaixo mesmo, ó, e fazer pressionando Alt para conseguir essa curva perfeita aqui, ó. Que dificilmente a gente consegue utilizando outras ferramentas no Photoshop, né? Caneta é espetacular para esse caso aqui. Beleza, pode fechar lá em cima tranquilo, de maneira qualquer. Criar uma seleção. Posso suavizar o serrilhado e o raio de difusão baixinho ali também, apenas para não ficar muito seco o recorte. E agora na máscara de camada mesmo, a gente pega o pincel na cor preta. Lembra que o preto esconde o que tem na camada e o branco mostra. Então a gente vai esconder aqui. Ctrl D para tirar a seleção, para simular, ó, como se tivesse o logo dentro dessa forma, daquele elemento. E agora eu posso voltar a opacidade da camada a 100% novamente para aplicar o efeito. Agora você pode deixar preto simplesmente, ou até vou pegar tipo mais próximo das cores que a gente está utilizando. Então dei 2 cliques ao lado da camada aqui para abrir os estilos de camada, sobreposição de cor. Aqui vou capturar meio que um cinza desse da camiseta dele, ou do cabelo aqui ó, também. Deixar mais personalizado aqui, né? E vou inventar um nome de um DJ aqui também. Confesso, eu vou colocar DJ Honda, porque o primeiro japonês que eu lembrei foi o jogador do Botafogo. Então eu vou colocar aqui DJ Honda. Ó, a fonte também, vou escolher
qualquer uma aqui. Eu tenho uma fonte bem futurística que eu estou utilizando aqui em 2019, que se você não viu, 2020, perdão, já está em 2020, né? Eu estou utilizando em 2020, se você não viu a listagem completa de fontes que eu coloquei lá no blog PSI, confira, tem várias fontes legais que você pode utilizar para suas edições. Uma delas é essa Apex MK3, que a gente vai utilizar nessa arte também, porém aqui eu vou colocar a fonte Made Evolve, essa daqui, ó. Então vou colocar essa fina aqui mesmo pro DJ e agora eu vou selecionar apenas o Honda, porque a Made Evolve ela tem uma que é mais customizada, assim, mais cheia de efeitos, que é a Made Evolve Evo. Ó, ela tem uns efeitos diferentes em cada letra caixa alta que a gente está utilizando. Por exemplo, colocar bold aqui, ó. Então veja que ele deixa de ser um H, um O, um D, um A convencional, ele passa a ter um efeito mais artístico. Então você pode combinar essas duas fontes aqui. A mesma fonte, né, com essas duas variações no momento que você estiver criando aí a sua arte. Então vou deixar um pouco mais para baixo aqui. Posso deixar apenas o DJ em branco e o Honda dentro daquela cor que a gente está utilizando? Posso deixar até um pouco mais escuro, ó, fica maneiro. Que daí eu posso pegar essas mesmas cores aqui e utilizar aqui embaixo para criar o local onde acontecerá o evento e tal. Eu separei aqui também um logotipo de uma festa que existe, né? Mas claro, obviamente de maneira fictícia, que o DJ Honda nem existe, né? E essa imagem a gente pegou do cara aqui tocando, a gente pegou num banco de imagens gratuito, que é o Unsplash, acho que é uma coisa assim, .com. Que tá dentro daquela listagem de bancos de imagens gratuitos que você deve ter aí salvos nos seus favoritos para encontrar imagens para suas edições. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, só que o inverso aqui, né? A gente quer preservar apenas o branco. Então pode vir lá em selecionar, intervalo de cores. Aqui em vez de sombra a gente pega apenas os realces, que são os brancos, dá um OK e coloca uma máscara de camada para preservar. Bacana o logotipo, né? Em espaço negativo, ó, fica muito bonito da aplicação. Em qualquer tipo de arte também, né? A gente pode utilizar. Então, ó, eu vou deixar mais aqui embaixo. E aqui, ó, só que se veja que ele não pegou completamente todos os cantinhos, né? Tá meio... Tem umas áreas que aqui não tá legal, então posso vir na máscara de camada mesmo. Pegar aqui ó, com a cor preta e terminar de esconder essas regiões. E aqui, ó, nesses cantinhos, não preciso vir de cantinho por cantinho, ou preciso? Tá até bacana assim, mas caso você queira deixar 100% branco, dá 2 cliques aqui ao lado e coloca uma sobreposição de cor branca, ó, ele vai pintar tudo. Aí. Resolvido. Tava me referindo a esses cantinhos ó, serrilhados em preto que o Photoshop não conseguiu recortar de primeira. E aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, fazer alguns outros elementos, criando, por exemplo, uma nova camada aqui, ferramenta de retângulo arredondado. Posso colocar aqui a um 50, que é o quão redondo serão os cantinhos dele. Ctrl R para aparecer as réguas do meu Photoshop. Apenas para eu ter um alinhamento perfeito, ó, lá no finalzinho. De criando aqui um efeito, vou colocar, por exemplo, Summer Music Festival. Apenas um complemento aqui. Posso deixar em branco. Dar um Ctrl J para duplicar, arrastar para baixo aqui, pressionando Shift para manter o alinhamento. Agora, por exemplo, crio uma nova camada, pego a ferramenta texto, clico e digito, vou digitar aqui, ó, Summer. Só que minúsculo. Colocar aqui uma letra cursiva. Aqui ó, tem uma maneirona que é a Julieta Messi, que eu também tá nessa lista de fontes que eu recomendei para você conferir agora há pouco. Então, ó, quanta fonte maneira que você tá perdendo se você não for lá. Blog photoshoppariniciantes.com.br. Posso deixar aqui, ó, fica legal até por cima do efeito. E apenas aqui embaixo digito, crio uma nova camada, digito Music Festival e coloco a data embaixo. De maneira bem simples, também seguindo o alinhamento dessas réguas que a gente colocou aqui. Aqui eu vou utilizar a fonte Apex e embaixo voltar novamente a utilizar a fonte que a gente utilizou aqui no DJ Honda.
Ué, o que eu coloquei? Será que eu tava falando alguma palavra? Aí, agora sim. Ou caso queira utilizar a mesma fonte para colocar aqui as informações embaixo, tranquilo. Coloca aqui, ó, 19 horas. Manda ver. Acredito até que essa Apex ela tem, ó, uma variação de fontes. Pode colocar light, ó, tipo a data, ou se quiser colocar apenas o horário mais fino aqui também para dar um destaque, que a data é mais importante, né? O horário é um complemento. E com a mesma cor que a gente está utilizando aqui no logo, ó, também para dar uma diferenciada de linha para linha, fica bacana também. Aí, ó, ficou legal a aplicação aqui embaixo. E joga tudo isso dentro de uma pasta, caso queira aumentar, diminuir, posicionar, fica mais fácil do que vir uma por uma, né? Então, ó, clica na primeira, vim aqui até embaixo, aquela hard, que era a primeira camada que a gente colocou desses elementos, selecionando todas, né, pressionando no Shift, clico na primeira e na última e dou um Ctrl G, jogar dentro de uma pasta, ó. E eu vou colocar aqui como local. Aí, agora basta posicionar, elimina também essas linhas guias, ó, clica e arrasta para o canto para eliminar. E aí se posiciona como ficar melhor na sua arte. Visibilidade, ó, com fundo escuro, e lembrando que caso você queira colocar numa rede social, vai estar um branco ou quase um cinza, então você pode vir personalizado, apenas para verificar como que está ficando a sua arte também, ó, e colocar. E sinceramente, pro meu gosto, ficou show de bola.